Começar, né? Daí o pessoal vai entrando, né? Combinado. Então tá aqui, né? Então eu tô trazendo aí trazendo as fotos, né, que estão lá no nossas fotos do grupo. Pelo menos a gente vai conhecendo, né? Vai conhecendo o pessoal. Alguns de vocês a gente não teve condições de ter aula presencial, né? Então, a gente só se conhece pela aula remota, e aí quando eu começo a olhar lá, aparece LA, MM, AO, DT, né? O Gil aparece só o G, a Marina aparece MF, a Suelen aparece SL. Então agora pelo menos já começa a ver como que é a carinha de cada um, né? Então, se encontrar no metrô, já sabe que está na mesma turma, né? Sim. Bom, hoje nós vamos partir para a sessão 1.4, né? E a sessão 1.4 ela fala de materiais, né? Então a gente vai estudar ou vai dar uma olhadinha como são os custos apropriados aos materiais, aqueles materiais que a gente compra para produzir, para criar nossos produtos, né? Então, como que o gestor de custos faz esse acompanhamento dos custos de materiais, né? Então, logo que a gente inicia, né, tem algumas questões que são pertinentes ao assunto, né? Então, a primeira, né, o valor pago pelas compras de materiais pode sofrer alterações além daqueles que constam na nota fiscal emitida pelo fornecedor? Quer dizer, a gente faz uma compra, né? Por exemplo, a gente vai comprar um tipo de peças de canos, né? Para fazer nosso produto, e a gente tem um custo desses materiais, né? Será que pode sofrer alterações? É isso que a gente vai ver nos próximos slides, né? Outra pergunta, né? Será que o valor da venda também pode sofrer alteração, né? Então, quer dizer, a gente estipula um valor de venda, mas será que quando a gente for fazer uma comparação dos custos de compra dos materiais com o valor de venda, para a gente ver como que a proporção que está nosso custo dos nossos produtos que a gente comprou pelas vendas, né? Será que pode sofrer alteração? Será que tem alguns custos que impactam no nosso valor de vendas, né? Também a gente vai ver nos próximos slides, né? E por último, né? Em que situações isso pode ocorrer? Quer dizer, com certeza sofrem alterações, né? Não é aquele valor puro, porque a gente tem dentro da nossa estrutura no Brasil, a gente tem impostos, tem um monte de custos ligados a tributos, né, que sofre alteração no nosso produto, no nosso valor final, né? Então, a gente vai ver como que é essa composição e como que o gestor de custos avalia isso, como que o gestor de custos acompanha se está coerente se esses custos estão coerentes, se esses custos precisam ser detalhados ou fazer alguma ação em cima deles, né, para poder reduzir esses custos, para que a rentabilidade da empresa seja melhor, tá? Então, a primeira coisa, e aí a gente nem tanto entrando em custos, mas uma frase do Henry Ford, né, que é interessante para a gente refletir, né? A economia frequentemente não está relacionada ao total do dinheiro gasto. Então, a economia que a gente faz para a nossa empresa não é, na verdade, reduzir o dinheiro gasto, mas ter sabedoria, a sabedoria empregada para gastá-lo. Quer dizer,
A gente precisa gastar, mas precisa gastar naquilo que realmente precisa fazer um investimento, utilizar esse dinheiro com sabedoria. Essa era a frase adotada pelo Henry Ford, e vale a pena a gente ficar atento a isso, tá? Então, para que a gente possa entender a ocorrência das situações que a gente falou, dessa variação dos custos de compra com os valores de venda, né? A gente precisa estudar o contexto no ato de comprar os materiais. Na hora que compra, né, a gente precisa entender como que é o contexto desses materiais, né? E na hora de vendê-los, como que posteriormente é a forma do produto final. Então, a partir da gente ter a matéria-prima, né, que são os materiais comprados, e depois a gente ter o produto final vendido, esse trâmite, né, daquilo que entra para aquilo que sai, claro, todas as empresas precisam fazer o quê? Elas precisam ter um valor de venda maior do que os custos que ela tem para produzir, senão não tem lucratividade, né? Então a empresa precisa estar atento a isso. E por isso que existe o gestor de custos, né? Para que avalie a rentabilidade da empresa, a rentabilidade de cada produto. Pode chegar numa situação que fala, esse produto da forma que está, não tem mais condições da gente produzir e ter uma rentabilidade, vamos parar de produzir. Tem muitos casos de empresas ou determinados produtos da empresa que param de produzir porque os custos inviabilizam a venda, não dá para vender por um valor muito alto e os custos estão muito altos, a empresa para de fabricar. Por que eu vou ficar fabricando para perder dinheiro? Então, a empresa decide parar de fabricar e de vender, né? Então, e é bem nesse comparativo que faz aquilo que o gasto com a compra e o valor recebido pela venda, tá? Então, entre a aquisição do material e a venda, com a entrega ao cliente, existe um durante, né? Que é aquilo. Tudo que acontece dentro da empresa, armazenamento, a gente já conversou, armazenamento é custo para o produto, transporte, parte da produção. Se você comprou uma determinada cano, né, como a gente viu ali no exemplo anterior, você compra um cano e você vai produzir. Se você, na sua produção, começa a estragar muita matéria-prima, isso é custo, porque você comprou um produto pensando, você comprou uma matéria-prima pensando em produzir, você comprou 10, pensando em produzir 10, você começa a ter muito erro na produção, que sai com defeito, você tem que jogar fora, é dinheiro perdido. Então, é o que ele fala esse durante aqui, né? Então, existe muita coisa entre a compra do material e a venda, né? Que pressupõe a ocorrência de fatos que o tempo todo vão provocar essas alterações, as quais poderão alavancar os resultados da empresa, né? Quer dizer, pode ter uma rentabilidade para a empresa ou pode provocar resultados ruins, que é prejuízo. Então, dependendo do que acontece dentro da empresa, quando o produto chega até o produto final entregue ao cliente, tem muitas etapas que podem ocasionar ou resultados ruins ou lucratividade para a empresa. Então, por isso é que é nesses pontos que o gestor de custos faz a avaliação e faz o acompanhamento, né? Por essa razão, é muito importante o gestor observar esses eventos, entendê-los e atuar de forma que tenha o equilíbrio dos resultados operacionais. E esse equilíbrio é sempre aquilo, né? O valor que você obtém pela venda tem que ser maior que os custos operacionais. Você não pode
ter um valor de venda menor, senão você vai ter prejuízo, né? Então, o que a gente viu com relação à gestão de custos nas aulas anteriores, né? Então, a gente já viu os custos referentes aos materiais diretos, né? Então, são aqueles custos que estão ligados à produção. Então, esses são os custos importantes. Os métodos, né, que a gente viu na aula passada. O PEPs, que é o primeiro que entra, primeiro que sai. O EPS, o último que entra, o primeiro que sai. E a média ponderada, que é a forma de apurar os custos da mercadoria e estabelecer valor para o nosso estoque, né? A gente viu aquela demonstração e a gente chegou no valor do estoque, quer dizer, essa é uma ferramenta para o gestor de custos trabalhar, tá? Agora, a gente verificou também que as apurações do custo da mercadoria como valorização de estoque ocorrem a partir do jeito de atribuir valor, né? E aí a gente lembrando, né, que há métodos que são aceitos pelas autoridades tributárias, né? Aqui está tributantes, mas é tributárias, como o PEPS e a média ponderada, e o outro método que não é aceito é o EPS, né? Então, ele não é aceito, mas ele pode ser usado dentro da organização como uma visão gerencial. Então, não para gerar tributos, informações para o governo, mas para um controle interno. Então, esses métodos são os métodos de apuração de custos que são importantes para as organizações, tá? Então, em organizações com características de transformar a matéria-prima em produto final, né? Então, você compra uma matéria-prima, você tem uma produção, você passa por uma área de produção e gera um produto final, como é o caso da Best Food, né? Que é essa empresa, indústria que compra alimentos, né? Verdura, feijão, arroz, e transforma isso em pratos, né? Para restaurantes. Então, ela faz uma transformação. Ela compra o alimento puro, né? Sem nenhuma manipulação, né? Compra vegetais, vai na feira ou nos mercados ou no mercadão, compra esses produtos e faz uma manipulação para preparar os pratos, né? Então, esse é o processo de transformação da matéria-prima em produto final, né? Então, nesse caso, desse tipo de empresa, né, que é uma característica industrial, o processo de apuração do custo dessas mercadorias não se limita apenas ao valor da nota fiscal. Quer dizer, você recebe a nota fiscal dos produtos que você comprou, mas o custo não é só olhar a nota fiscal, né? Então vamos ver o que ele faz. Então, o que deve se considerar, né? O quê? Os gastos que a empresa possa vir a ter, como, por exemplo, os gastos do seguro do material, né? Então, quer dizer, você comprou um material, você comprou um produto no mercado, né? E aí você precisa ter um seguro sobre isso, né? Então, o transporte do produto precisa ser segurado, né? Se acontecer um acidente e tudo mais, e isso ele acaba fazendo parte dos custos que você tem do material, né? O próprio transporte desse material também faz parte dos custos, né? Desconto que o departamento de compras pode conseguir do fornecedor, devoluções que possam vir a ocorrer em razão de algum desacordo, quer dizer, você recebeu, você comprou um produto e veio um produto errado, você vai devolver, você vai ter descontos, né? E os impostos incidentes na compra. Então, são vários outros custos que estão além do valor da nota fiscal. Então, quer dizer,
você compra lá, um exemplo, você compra um saco de arroz de 60 quilos, né? Então, você tem um valor da nota fiscal, sei lá, por exemplo, R$ 100. Não sei se seria isso, deve ser muito mais, né? Se você tem um saco de arroz de 5 quilos, R$ 23, né? Então, você multiplica por 12, você vai ter aí mais de quase R$ 300 um saco de 60 quilos, né? Mas vamos supor, um saco de R$ 250 um saco, né? Além desse, você recebe essa nota fiscal. Mas, além disso, você tem outros custos. Você tem, quando você comprou, você tem um seguro do material. Quer dizer, se o pessoal manipular, furar o saco, perder produto, você já tem um seguro, o seguro vai pagar isso, né? O transporte desse material, o frete também tem um custo. Os descontos, muitas vezes a área de compras negociou para se ter um desconto. Ah, olha, se eu comprar 10 sacos, não vai ser 250, vou fazer 220 cada saco. Então você tem um desconto, né? Devoluções, vamos supor que você comprou tudo arroz branco e veio um saco de arroz integral. Ah, eu não quero arroz integral, eu não uso isso. Então você vai devolver e isso influi, né, no custo final do produto, né? Inclusive a parte dos impostos que você tem que pagar na compra, tá? Então, basicamente, esses elementos podem sim influenciar a mudança da composição do custo do material direto, né? O que deve ser levado em conta no momento em que esse material adentra no estoque da empresa, tá? Então, aqui tem uma tabela, né, que mostra o que impacta, né, na redução e no aumento do custo do produto, né, na hora da compra. Então, quando você compra um produto, o ICMS que vem na nota, né? Então, vamos dizer lá, a gente falou lá de R$ 250. Vai vir um valor de ICMS na nota, né? Então, a gente reduz isso, não é mais 250, a gente tem um percentual relativo ao ICMS. Se tiver devoluções, a gente desconta também. Se tiver cancelamento, a gente desconta também. Alguns descontos ou abatimento, tudo isso a gente vai diminuir do valor da nota que estava lá como R$ 250, tá? Agora, o que vai aumentar, né, na nota? Se o produto que a gente estiver comprando, tiver o IPI, que é um tributo, né, posto de importação, você vai ter um acréscimo no valor da compra. Alguns outros tributos, você vai ter valores adicionais. E aquilo, frete, seguros e embalagens, você vai ter valores adicionais. Então, esse aqui é para mostrar o que influi no produto quando ele vai entrar no estoque. Então, para que seja colocado o produto em estoque, você tenha o custo real dele, a contabilidade precisa considerar esses valores para depois colocar o valor real do produto no estoque, tá? Então, só reforçando, né? Aqui a gente trabalha dessa disciplina, mas como título informativo para vocês, não é uma disciplina de uma preocupação com contabilidade, com impostos e tudo mais. Aqui, o que vocês precisam levar como conhecimento desse assunto, né, é que não é o valor que está na nota fiscal que vai ser o custo do produto que a gente comprou, né? Ele tem diversos itens que compõem esse custo da nota fiscal, que podem ser retirados e outros que podem ser aumentados para a gente ter o valor do custo final. É dessa forma que é feito a gestão de custos, né? Porque tem alguns valores que podem ser
abatidos e vão facilitar, tá? Então, essa é a mensagem que vocês precisam levar dessa situação. Não é para decorar se ICMS vai reduzir o custo, se o IPI vai aumentar. Não, é só saber que existem impostos e situações que diminui ou aumenta o valor daquele que a gente comprou o produto, tá? Ficou claro isso, pessoal? Sim, professor. Então vamos em frente. Sim, professor. Tá legal. Então, quer dizer, ao adquirir uma mercadoria na nota fiscal emitida pelo fornecedor, vem inseridos tributos como ICMS, PIS, COFINS e os tributos indiretos, né? Entretanto, as empresas, ao lançarem esse registro na contabilidade, devem abater o valor do tributo embutido na nota fiscal. Foi que eu acabei de falar do quadro anterior, tá? Isso significa que deve lançar o valor da mercadoria pelo preço que realmente ela vale. Então, os impostos que estão embutidos na mercadoria não fazem parte do custo dessa mercadoria, né? Então, ela não vai servir realmente para se fazer uma análise do custo dela, né? Então, essa é a linha. A gente precisa lançar na contabilidade, né, o custo realmente dessa mercadoria, tá? Posteriormente, a empresa poderá abater esses impostos pagos, gerando assim um tributo recuperável. Então, foi aquilo que eu comentei na aula passada, né? Então, o Brasil já faz bastante tempo que está procurando fazer essa reforma tributária, né? Para evitar isso, né? Quer dizer, a empresa, quando compra um produto, paga, né? E depois gera um tributo recuperável. Então, para que pagar se você vai recuperar esse imposto, né? Então, para que não deixar só pagar no final da cadeia, só quem realmente precisa pagar, que é o consumidor, não a empresa que comprou um produto para produzir, comprou uma matéria-prima para produzir outro. Então, o que ela faz? Ela compra uma matéria-prima, ela paga um imposto, só que ela precisa no sistema fiscal dela, ela lança esse imposto numa posição como título recuperável, e aí ela acumula tudo e depois vai fazer uma compensação de impostos, né? Então, realmente ela não paga o imposto porque ela faz uma compensação. Então, isso gera todo um trabalho gigante da área fiscal e não traz nenhum resultado nem para a empresa, nem para o governo, nem para nada. É só no final da cadeia que deveria se pagar o imposto, como é a maioria dos impostos dos países, né? Então, você vai para os Estados Unidos, você vai em qualquer loja lá, você vai comprar um celular, o celular você vê na, na prateleira, está marcado lá $400, né? Então, você vai no caixa, você paga, na hora que você vai pagar, já vem a notinha, não é $400, mas é 428, por exemplo. Acho que o imposto lá é 7%. Então, você vai pagar 428, pronto. Quem paga é o consumidor. Quem produziu, a cadeia inteira, quem comprou matéria-prima, quem produziu, quem comprou parte do componente, ninguém paga imposto, só paga imposto a última pessoa que compra, né? No nosso caso, no Brasil, a gente também paga imposto, só que o imposto já vem na nota. Então, quando é dado o preço para a gente, você vai comprar uma TV de 1.700 e não sei o quê, né? Se você olhar na nota fiscal, lá tem lá ICMS, dependendo do estado é um valor do ICMS, mas todos aqueles valores que estão na nota fiscal, eles estão embutidos no preço, né? Então, a gente já paga, a gente já sabe o preço final. Nos outros países, não, você tem um acréscimo, mas
é o único controle que precisa para as empresas, né? Então, esse nosso sistema, ele acaba atrasando muito a nossa movimentação de produtos, porque a gente precisa criar toda uma rotina. Não tem uma empresa que a gente conheça que não tenha um sistema fiscal muito grande. Então, dependendo da área da empresa, você tem uma área fiscal com muitas pessoas. E aí, para cada tipo de produto, tem um tipo de imposto, para cada. E muitas vezes não é necessário isso, né? Então, fazer uma reforma ajudaria muito no desenvolvimento do país. Só que é bem complicado fazer isso, porque a coisa foi sendo feita muito remendada, né? E aí existe toda uma guerra de, de estados que não aceitam essa reforma fiscal porque vão perder dinheiro, né? Então acaba tendo essa briga aí entre os estados. E aí o próprio governo não consegue estabelecer isso, né? Então é bem complexo para o nosso lado, mas seria importante se a gente conseguisse fazer, né? Então, as devoluções, por sua vez, se referem a toda a mercadoria devolvida ao fornecedor, bem como o cancelamento de compras, os descontos obtidos com o fornecedor, pagamento antecipado, os abatimentos na compra, tudo isso precisam ser considerados na hora de se fazer o custo final da matéria-prima comprada, tá? Do lado de vendas, né? Então a gente falou de compras, né? Então o que a gente pode reduzir, o que é obrigado a reduzir e aumentar no lado de compra. Do lado de vendas, né? Então quais são os redutores de vendas? Então quando a gente vai lançar as vendas, a gente diminui todos os impostos, ICMS, ISS, PIS, COFINS, as devoluções ou cancelamento, quer dizer, as devoluções que o nosso cliente fez, então aí ele devolveu, ele não vai pagar aquele valor, isso faz parte também do nosso do nossa redução do valor da nossa venda, né? Então é importante isso também, né? Que mais? E os descontos e abatimentos também vão ser retirados, descontados, tá? Então, aqui é trazido para a gente um exemplo que acaba ajudando o entendimento melhor dessa situação, né? De como que a gente faz, né? Então, o que que a gente tem? A gente falou bastante teoria e tal. Vamos ver com números, né? Para facilitar o nosso entendimento, né? Então, vamos ver. Considere que certa empresa realizou a compra de material para produção e recebeu uma nota fiscal do fornecedor no valor de 100 mil. Ela comprou vários produtos, né? E aí chegou numa nota de 100 mil. Os tributos, né? Então, sabe-se que os tributos incidentes nessa operação foram 21,25%. Então, dentro já essa porcentagem aqui já está. ICMS, PIS e COFINS, 21% e 25%. Já foi considerado todo junto, né? O valor do frete, 1.500. O valor do seguro, 980. As embalagens, 5% do valor de compra. E o IPI, uma alíquota de 10% sobre o valor do material. Então, aqui a gente tem todas as informações que compõem essa compra, né? Então, vamos ver como que é feito esse trabalho para apurar o custo dessa compra, né? Então, o que a gente tem? O valor da nota fiscal, 100 mil, né? O IPI é 10% dos 100 mil, tá? Então, vai dar 10 mil reais. O frete, 1.500, está dentro da descrição ali, né? O seguro, 980,
As embalagens, 5% dos 100 mil. Então, dá 5 mil reais. Então, tudo isso aqui, o que vai fazer? Vai ser somado para ter um total bruto da mercadoria. Então, vocês lembram que daquela listinha que a gente passou, vou voltar lá, né, para vocês, tá? Aqui, ó. Tem valores que a gente reduz do valor da compra e tem valores que a gente aumenta no valor da compra. Então, todos esses que foram demonstrados, todos esses são os valores que aumentam no valor da compra, tá? Então, aumentar no valor da compra. Por isso que ele está como positivo aqui, tá? Estou voltando, ó. Isso que aqui está como tudo mais, né? Então, o que aconteceu? O IPI, o frete, o seguro, as embalagens vão crescer no valor da nossa compra, né? Então, ao invés de 100 mil, o valor da nossa compra foi 117.480, né? Por quê? Porque esses valores, eles não são os materiais diretos, são aqueles materiais indiretos, mas estão ligados ao nosso produto. Porque a gente vai precisar pagar esse imposto para o governo, a gente vai precisar pagar esse frete, o seguro, as embalagens. Esses daqui foram aqueles que a gente tratou lá nas primeiras aulas, né? Primeira aula falando de material direto ou indireto, custo direto ou custo indireto. Esses daqui são todos custos indiretos. O custo direto é a matéria-prima que vai servir para produzir o nosso produto. Então, a gente chegou no valor de 117.480. Na nota fiscal, 100 mil, que são os produtos diretos, ou os custos diretos, e aqui a gente tem os custos indiretos, tá? Aí, o que a gente tem? A gente tem os tributos que eles são descontados, né? A gente tem da coluna da esquerda, são aqueles que a gente quer descontado. Então, a gente tem os tributos de 21% e 25% do total, que dá 21.250. E a gente tem o total bruto da mercadoria, que a gente viu, calculou agora há pouco, que é 117.480. Esse slide, ele está lá na página 65, tá? E ele está com alguns erros. Então, aqui o valor está incorreto, né? Depois Dá 99, professor. Oi? 99. É 99 a página? Não, no caso o valor aí. Tá incorreto. Onde? Aí. Aqui, ó. 96? É. Não. 117 menos 21 dá 96. Ah, entendi. É que eu achei que o senhor tava fazendo do vezes 100 lá, dos 21,50. Não. Aqui, ó. Desculpa aí. Tá certo. Tá certo. Aqui, ó. Primeiro aqui o 21.250, tá? Esse aqui vocês precisam corrigir lá no livro, tá? Essa parte aqui do livro, esse quadrado aqui também está incorreto, tá? Então, eu coloquei aqui esse cálculo. Então, o que a gente tem aqui? A gente vai achar o valor líquido da mercadoria, que é o total bruto, que é isso aqui, ó, 117.480, está aqui, e os tributos, 21.250. Então, aqui a gente chegou no valor líquido da mercadoria, que é 96.230. 117.480 menos 21.250. Chegou no 96.230, tá? Por quê? A gente tem aquela coluna, a gente adiciona valores e a gente subtrai valores do nosso custo da nota fiscal. Então tá aqui, ó. A gente está tirando esses tributos que são para reduzir, tá? Então a gente chegou num custo da nossa mercadoria de 96
230. Aquele valor que a gente pagou, 100 mil na nota fiscal, a gente tem uma parte de impostos, frete, seguro, e a gente chegou no 117.480, aí a gente subtrai os tributos, que é para reduzir, então o valor final do nosso produto, do custo da nossa compra é 96.230, tá? Agora, o que nós vamos fazer? Isso aqui é o custo da nossa compra, né? E aí é o valor líquido da nossa compra, tá? Agora nós vamos fazer o quê? Nós vamos vender essa mercadoria por 220. Tudo aquilo que a gente comprou, transformou em produto, e aí nós vamos vender por 220, tá? 220 mil. Então, para esse evento, houve um desconto concedido ao cliente de 5% do valor. Os tributos que recaíram sobre as vendas terão alíquota de 21 e 25 e não teve nenhuma bonificação. Então, vamos ver como que fica o quadro compensando os impostos e tudo mais com esse nosso valor de 220 mil, tá? Então, ó, a gente tem a venda bruta de 220 mil, os tributos que vão ser reduzidos, que é 21,5% de 220, que dá 46.750, os descontos que foram dados de 5%, que dá 11 mil. Então, a gente ficou com o valor da nossa venda líquida de 162. Então, voltando aqui, a gente teve um custo da nossa, que foi lançado da nossa compra de 96.230 e a gente teve um valor de vendas 162.250, tá? Então, aí, o que a gente faz? A gente tem o custo da mercadoria, que é 96.230, a gente teve um resultado bruto de 66,20. Tá? Então, a gente vendeu por 162, a gente teve um custo de 96.230, que foi o custo da compra, né? E aí a gente tem um resultado bruto de 66,20. Tá? Então, esse tipo de cálculo é o que o gestor de custos faz, tá? E o que mais que ele faz o acompanhamento, né? Então, ele tem o custo da mercadoria vendida, que é aquele 96.230, que foi o resultado da compra, sobre as vendas líquidas, que é 162.250, ele calcula esse percentual. Então, esse valor, né, de 96.230 representa aproximadamente 59,3% do valor de venda. Então, esse percentual é aquele que ele acompanha, né? Então, ele acompanha por período para ver se esse percentual está subindo, se esse percentual está caindo, né? E são esses acompanhamentos, um dos acompanhamentos que o gestor de custo faz, né? Então, aquilo que a gente falou na aula passada, né? Quanto mais informações tem, mais o gestor de custos consegue acompanhar a rentabilidade da empresa. Quer dizer, ele está aqui, 59,3% do valor de venda, se começa a cair se começa a cair esse percentual, significa que estão aumentando os custos. Opa, eu vou começar a ficar atento ao que eu vou fazer, né? Aí, então, esse tipo de informação ele é importante para o gestor de custos, principalmente se tiver uma alta carga de custos relativo a impostos. Então, quer dizer, se você começa a ter muitos impostos relativos aos seus custos, né? E aí às vezes você tem imposto de importação que precisa trazer o produto de outros países, o governo estabelece
algumas alíquotas maiores para importação. É nessa parte que o gestor de custos precisa apontar para todos os pares deles, de administração da empresa, quando os custos começam a ficar muito representativos com relação às vendas, né? Quer dizer, quando a gente chegar aqui, os custos estiverem numa proporção de 100%, significa que a gente não está tendo lucratividade. Vamos supor que nosso custo aqui chegue a 162.250, a gente vai chegar numa proporção aqui de 100%, né? Nós não estamos tendo... O que nós estamos gastando com as compras, a gente está ganhando nas vendas, a gente não está ganhando nada. Então, quer dizer, essa é a preocupação do gestor de custos para acompanhar e apontar para os gestores que trabalham com ele, tá? Então, nesse sentido, as modificações tanto para as operações de compra dos materiais ou produtos, como para a venda do produto acabado, vão interferir no resultado da empresa de forma direta. Quer dizer, vai estar sempre assim, aquilo que você compra comparado com aquilo que você vende. E é a partir daí que você vai ter a lucratividade da empresa, tá? Deu para entender, pessoal? Sim, professor. Então, a preocupação do gestor na rotina diária da empresa, no tocante a esses eventos, é encarada como estratégia da operação, pois uma má gestão deles, né, desses itens ou desses valores, leva ao comprometimento da organização final da empresa, dos resultados, né? Então, se não tiver uma boa gestão, vai levar a maus resultados. Então, pode ser uma linha muito pequena, né? Mas a gente vê muitos pequenos mercadinhos que tem aí nos bairros, né? A gente vê muitos deles não tendo que fechar e tudo mais. Por quê? Porque não tem uma boa gestão dos custos, né? Aquilo que eles gastam na compra do produto, né? E versus aquilo que eles vendem, acaba não tendo lucratividade, né? Então, se o mercadinho vende muito produtos a prazo e ele tem que comprar produto à vista, o que vai acontecer? Ele vai descapitalizar, ele não vai ter dinheiro para pagar as compras dele, né? Então, essa gestão de custos é importante tanto para grandes empresas como para pequenas empresas também, né? Então, é um lado interessante isso, e claro, tem que ter essa consideração de impostos e tudo mais, né, para se verificar corretamente o preço do produto, tá? Dúvida, pessoal? Não, professor, por mim tá tranquilo. Tranquilo, né? Então vamos lá, vamos para nossas famosas questões aí, né? Vamos na primeira, tá? As operações com compras de mercadoria podem gerar gastos adicionais, foi aquilo que a gente viu, né? Além do próprio valor de aquisição do bem. Desta forma, podemos considerar como elementos que reduzem o valor de uma compra de mercadoria. A gente viu os gastos adicionais e quais são os valores que podem gerar redução, né? Desses daqui, quais que geram redução? A, B, C, D ou E. Seguros, embalagens, fretes, descontos concedidos ou desconto obtido? Obtidos, professor. Todo mundo concorda? A letra E, professor. Letra E, né? É isso aí. Então, desconto concedido
é relativo a vendas, né? A gente que está concedendo o desconto, né? Isso. E Seguros, obtido. embalagens e fretes vão aumentar o nosso custo, é o que está aqui em cima, né? Isso. A outra, né? De acordo com a legislação fiscal, a exigência da apuração dos gastos operacionais na organização. Esta exigência, quanto aos gastos, corresponde apenas às despesas, à apuração dos custos indiretos e diretos, apuração parcial dos custos indiretos, apenas aos custos diretos, apuração dos custos diretos e despesas. Letra B, professor. Indiretos e diretos. Só diretos? Não, indiretos e diretos, letra B. Diretos e indiretos, é isso aí. Todo mundo concorda? Sim, professor. Sim. É isso aí, apuração dos custos diretos e indiretos, tá? De minha parte, que eu queria passar para vocês é esse lado dos materiais, né? Essa composição. Não é, a gente não quer que, nosso intuito não é que vocês saiam daqui como contadores e tudo mais, mas saber que existe essa forma de controle de custos, não é porque vem na nota fiscal que aquilo que é o custo do produto, então tem impostos que influenciam, tem descontos que influenciam, e aí tem que ser trabalhado no valor, considerando todos esses descontos. Tem o pessoal que faz esse trabalho, muitas vezes o nosso lado como administrador é acompanhar, né, esses estudos para poder tomar as decisões, mas a gente tem que saber, ter ideia como isso é feito. Então, por isso que a gente, dentro da disciplina, a gente não vai muito fundo em ficar fazendo cálculos, tal, porque não é nosso intuito de gerar profissionais gestores de custos, né? Então, nosso intuito é que vocês saibam que existe uma avaliação, existe avaliação, no nosso caso, que a gente viu hoje, o lado de materiais, e aí a gente vai acompanhando aí como que isso é feito nas outras oportunidades, tá? Então, se tiver tranquilo para vocês, de minha parte, aí eu agradeço aí a participação de vocês. Nossa, entrou um monte de gente, hein? O pessoal não viu nem a foto, então, né? Então, deixa eu voltar aqui, então. O pessoal nem viu a foto final, né? Então, ó, quem não mandou a foto ainda, né? Deixa eu ver quem está aqui. A Suelen, a foto dela tá, o Matheus tá. A Pâmela não mandou ainda, né? Então, a Pâmela depois... É que não sei se mandou depois, né? Não sei se mandou depois, mas... Tá? Então, mande a foto lá para a gente ficar conhecendo vocês. Aí, colocando lá no álbum lá do Google, eu vou colocando no início da nossa aula para não ficar só isso aqui, né? Ó, LASL e tal. Aqui fica muito mais bonito que a gente vê, né? E aqui não é porque eu sou metido que eu coloquei minha foto grande, não. É que o sistema montou minha foto grande aí, tá? Então, coloquem mais foto para reduzir a minha. Tá? Tudo bem, pessoal? Então, obrigado. Obrigado pela participação de vocês, né? Bom final de semana. E vamos... Obrigado, professor. Boa noite aí para Boa você e noite. para Vamos todos. conversando aí, tá? Tudo bem. Obrigada, professor. Façam a atividade 1S4 lá, tá? Tá bom, combinada. Boa noite, então, para vocês. Boa noite. Bom descanso. Obrigado igualmente. Tchau. Boa noite, professor.